Olá, o TV Debate de hoje discute sobre juventude negra e estética. Bom, é possível perceber com mais intensidade nos últimos anos que os jovens negros vêm expandindo a sua força. Essas potências de ideias, comportamentos e estéticas figuram em diversos ambientes virtuais e se multiplicam também pelas ruas em projetos protagonizados por muitos jovens. Essa juventude contemporânea que resgata suas identidades e estampas negras fazem parte de uma geração empoderada, muito conhecida como geração tombamento. Bom, na minha companhia aqui no estúdio, a influenciadora digital e pesquisadora Luma Nascimento, seja muito bem-vinda. O idealizador do coletivo Afrobafo, Alan Costa, maravilha ter você aqui com a gente. A ativista do empoderamento Crespo, Samira Soares, eba, muito bom também. E a militante do empoderamento Crespo, Lorena Lacerda, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, discutindo essa temática tão importante. Eu queria iniciar justamente perguntando, já do lugar de fala de vocês, da atuação de vocês, como é que vocês enxergam essa relação entre juventude e estética? Luma? A partir desse meio mundo que eu vivo de atuação, eu penso esse link de estética e mundo negro, não só um processo de necessidade de representação, mas uma causa necessária. A gente sabe que durante todo um processo histórico a gente viveu essa carência de representatividade. A representatividade que a gente tem hoje não é o suficiente, porque não chega a todos os lugares. Então, vivenciar isso é entender essa necessidade de levar e propagar o debate. Dentro dos campos que eu vivo, tanto na Dress Coração, que é uma marca de roupas que traz um debate não só de se vestir, mas entender esse processo de identidade pessoal, se pertencer dentro de si mesmo, quebrar paradigmas, enfim. O Circuito Rolezinho também, que é um projeto recente, que tem eu e a Yasmin Reis quanto idealizadora, trazer esse debate, sabe? De uma forma não só muito mais ampla, mas muito mais próxima, de uma outra forma, de uma forma muito mais jovem, de uma forma muito mais tranquila. Entender esse debate de estética e movimento negro ainda é um debate a se conversar muito, a se pesquisar muito, a se desfragmentar muito. O que a gente vive hoje, apesar de estarmos com a cara estampada em todos os lugares, mesmo às vezes não sendo representado, não está o suficiente, sabe? Ainda não é o suficiente para a gente atravessar a rua e alguém perguntar se você é africano. Sem entender que o Brasil tem sim pessoas negras sem, sabe, se questionar. Será que eu estou na Bahia e preciso atravessar a pista e alguém me perguntar se eu sou africana? Sendo que 88% da população é negra. Então fica nesse paradigma, sabe? Ainda não está bom, a nossa missão ainda não está concluída. Você que é ativista da Marcha do Empoderamento, como é que enxerga aí essa questão do geração tombamento? Como é que você define isso para você? Então, a marcha hoje, né, a gente conseguiu fazer a nossa segunda edição e levar cerca de 4.000 pessoas às ruas e defendendo o que era a estética negra enquanto um ato político, né? A gente acredita que a estética negra é responsável por afirmar nossa identidade, que por muito tempo foi silenciada, foi agredida e ainda é violentada, sobretudo porque os nossos traços negros, eles ainda sofrem essa violência do racismo. E hoje eu percebo que existe uma geração, que a gente chama de tombamento, que diferente, né, do que as pessoas colocam uma estética como algo superficial, a gente entende que tanto é política, que a gente consegue fazer um enfrentamento com o nosso corpo, que ele já é violentado por si só. Então, a estética negra, através da geração tombamento, vem ganhando o cunho político, no sentido de mostrar que os nossos cabelos crespos, eles são bonitos, eles não são duros, eles não são pichain, né, como tentam desqualificar. São cabelos crespos que têm um valor simbólico para nós de resistência. Os nossos turbantes também tem um símbolo muito grande de resistência, os nossos traços negros todos têm uma representação que para nós é muito importante, sobretudo numa cidade de Salvador, onde tem a maioria negra, num país que é negro, né? E que aí é dito como minoria, mas que a gente tem uma maior parte de descendência negra. Então, a estética negra é um debate para nós muito importante e não é à toa que quase 4.000 pessoas foram às ruas, né? Mostrar que a gente não quer mais alisar os nossos cabelos e que a gente entende que a gente precisa construir uma política que confronte contra o racismo. Bom, essa discussão sobre estética negra também é importante para a gente aqui dentro da TV pública e é por isso que a gente está aqui discutindo justamente essa temática nesse mês tão importante que é o Mês Internacional da Mulher, onde esse debate está mais fresco, está mais acalorado, está mais em evidência, né? Eu quero ouvir aqui de Alan
Como é que o Afrobafo tem conseguido também fazer seu enfrentamento, fazendo esse link entre juventude negra e estética? Então, eu acredito muito que discutir estética negra é discutir a humanização do corpo negro. Sabemos como a colonização, o período de escravidão, fez com que o corpo negro fosse objetificado, o corpo negro sofresse com os estereótipos que a branquitude impôs. E isso acontece até hoje, é um saldo que a branquitude conserva até hoje. Então, discutir estética atualmente não é só um ponto de discutir sobre beleza, é discutir também sobre identidade, sobre coisas que nos foram roubadas. Então, o Afrobafo trabalha mais na perspectiva da interseccionalidade. Por quê? Como nós somos... Raça, classe e gênero. Isso, raça, classe e gênero, porque a gente é um coletivo LGBT, além de tudo. Somos LGBTs negros, então a gente trabalha essa perspectiva da estética nesses 3 pontos. E a gente que está inserido na comunidade LGBT sofre com racismo, já que ele é estrutural. Então, dentro da própria comunidade ainda é essa questão do racismo, tanto estético como racismo institucional. Então, a gente tenta trazer esse diálogo nessas 3 perspectivas, porque é uma coisa que é muito importante. Eu acho que se conhecer, se autoconhecer, tirar o auto-ódio de si, é um processo de conhecimento e que vai levar o empoderamento adiante. Uhum. Aliás, você trouxe aí uma palavra que se usa muito, né? Essa questão do estar empoderado, sentir-se empoderado. E aí eu quero ouvir Lorena, que também é integrante da Marcha do Empoderamento Crespo. Em que momento foi que você se interessou por entrar no movimento e de que forma esse movimento faz diferença hoje na sua vida? O movimento da Marcha do Empoderamento Crespo, ele surgiu, né, em 2015, né? Foi bem em julho, né, no mês da mulher negra e latino-americana e caribenha, né? E a necessidade de ver a população negra em maioria em Salvador e entender que nós ainda somos muito subjugados pela nossa estética, né? Entender que a gente não pode ter o direito de ser negro, né? De ser quem nós somos, né? De nos reconhecermos enquanto negros e nos identificarmos dessa forma, de sermos vistos como belo dessa forma. Então, a Marcha do Empoderamento Crespo, ela foi a primeira vez às ruas, no dia 7 de novembro do ano passado. Levamos mais de 5.000 pessoas das ruas de Salvador, gritando: eu estou na rua para lutar pelo direito do cabelo encrespar, pelo direito de ser negro e de ser visto como belo, de ser reconhecido enquanto a nossa estética negra, enquanto nossas diversas estéticas negras, né? Temos aqui vários tipos de negros aqui no TV Debate, né? Trançado, né? Crespa, cacheado, loiro, cabelo loiro, na geração tombamento, que tem as diversas estéticas. Então é muito importante, né, estarmos às ruas, né, levando esse grito de empoderamento, né? De força, de união, porque lutar sozinho é uma coisa, mas lutar em grupo, em rede, né, na rua... As vozes são multiplicadas, ganham uma outra abrangência, né? Com certeza. Bom, e por falar em empoderamento, obviamente que isso é uma construção histórica, que outras gerações já começaram, que a geração tombamento bebe na fonte, né, do feminismo negro e vai aí se inspirando, então, para dar seus passos e para também trazer, acrescentar sua contribuição. Sim. Como é que, em que momento foi que vocês se perceberam, se sentiram empoderados? Porque tem aí cada um na sua construção individual, mas também coletiva, essa coisa de em algum momento, talvez já ter passado por um processo químico no cabelo. O cabelo é um item muito importante na afirmação, né? Já que estamos falando de estética, na afirmação negra. Como é que foi para você, Alan, isso? Então, eu sou de Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano. Maravilha! Então, a minha formação no interior era uma formação mais que me deixava mais tímido, mais retraído. E os debates que eu acompanhava não conseguiam ainda me desvencilhar de muitas questões padronizadas. E eu só fui conseguir realmente pensar não só a minha negritude, como também o fato de eu ser gay, a partir da internet mesmo. Quando a internet surgiu, quando eu comecei a ter esse contato com a internet, eu comecei a ter novos olhares, porque a partir dessa comunicação com pessoas de vários lugares e de vários tipos de discussões, eu pude entender como se dá esse processo de autoaceitação. Porque eu acredito muito que
As pessoas, elas estão muito conectadas à televisão, e a televisão não tem aquela representação que a gente espera, né? Nós somos maioria no Brasil, mas a televisão não representa isso. Então, como a gente vai se aceitar, vai se achar belo, vai se achar realmente incrível se as mídias, se tudo que nos rodeia não está mostrando o que deve ser mostrado, a realidade. Então, a partir disso, quando eu mudei para Salvador, que foi em 2008, eu comecei a ter mais esse acesso. O acesso deixou de ser apenas virtual, mas se tornou uma coisa mais física, principalmente com a minha entrada na universidade, que eu comecei a pesquisar sobre negritude, comecei a pesquisar sobre diversas coisas. E hoje eu acredito que, eu não sei se eu já atingi o nível de empoderamento que realmente acho que eu quero, mas só pelo fato de eu estar vestido como eu gosto, de eu estar falando o que eu quero, independente do que as pessoas vão pensar, eu acho que já é um passo do empoderamento. É isso que você traz, é muito importante, porque embora o negro ainda seja maioria populacional, ainda é minoria no sentido de representatividade. E aí, você, assim, muito corajoso seu testemunho quando diz que, bom, eu vim do interior e aí foi aos pouquinhos que eu fui ganhando e fui me sentindo, né, capaz de colocar, de trazer as minhas próprias temáticas. E aí, um outro ponto também que a Alan traz, que eu quero colocar na roda para a gente discutir, a questão da relação entre mídia e padrão de beleza. Quando a gente fala ainda nos veículos tradicionais de comunicação, parece que ainda estamos mais distantes dessa diversidade. A internet é o caminho da liberdade, então, para se falar dessas temáticas? Eu acho que a influência e a potência que tem as redes sociais, por exemplo, fazem com que mais pessoas queiram discutir e se desconstruir. Então, eu vejo as redes sociais como, de fato, uma potência transformadora. E uma juventude negra que questiona, né, todos os padrões. Desde a falta da representatividade, seja no jornal, seja numa revista, seja numa boneca. Desde aquela música que não dialoga mais com o que a gente vive hoje, né, em termos de discurso. Desde a gente se incomodar com a estrutura que nos é colocada, né? Do racismo, do machismo, da própria LGBTfobia, que a gente percebe que muito do que hoje existe está naturalizado, mas nos agride, né, em corpo. Então, falar, por exemplo, da nossa identidade negra é questionar essa estrutura que faz com que a gente negue a nossa identidade. Então, eu acho que as redes sociais têm uma influência muito boa, né? Isso da internet que a Samira colocou é muito importante, ao mesmo tempo, e tem aquela brincadeira que a gente estava falando agora há pouco, né? Ao mesmo tempo que a internet faz esse conforto por ser um ambiente que está abrigando um debate que atende algumas necessidades não só de representatividade, mas de luta, enfim, de questões que estão isoladas, que estão esquecidas socialmente ou não. Ela traz aquele, sabe, aquele contraponto que às vezes não são positivos. Ao mesmo tempo que a internet ela abraça, ela desabraça e te agride, sabe? Então, falar, às vezes, de representatividade na internet é falar também da falta de representatividade, da desrepresentatividade e da agressão virtual. Às vezes, tem muito discurso que está no Facebook e quando a gente sai na rua não tem. Então, é aquilo. A internet, ao mesmo tempo que ela serve de alavanca para discutir esse processo de empoderamento, esse processo de construção de identidade, ela também desconstrói, ela também agride, ela também oculta, né? Em contradição, então, né? A gente também tem que ter esse debate da internet, a gente também tem que ter essa representatividade da internet, mas quando eu sair na rua, que é onde está a realidade, eu quero ter essa representatividade. E aquele discurso da internet, cadê? Ou seja, a militância virtual completamente desconectada com a militância mais real, né, do contato do olho no olho. Tem que dar em conjunto, né? Que tem que ter um conjunto dessa discussão. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com Lindinalva de Paula é que é um processo de fase, sabe? Empoderamento da mulher negra, empoderamento do jovem negro, enfim. É um processo de fase. Ao mesmo tempo que você está vivenciando coisas, você está discutindo coisas, amanhã você não quer mais discutir isso, você entende que também esse discurso também não mais te representa. A internet também é um processo de fase, de empoderamento. Você vive aquilo da internet e depois você sente a necessidade de acordar e sair na rua e de entender que você precisa andar empoderado também, esse discurso de empoderado, de se sentir dentro de si mesma na rua também, não é só em casa, sabe? Não é só no celular. Então fica aquele contraponto. Às vezes a internet, ao mesmo tempo que ela ajuda e ajudou bastante, a ampliação do nosso discurso, ao processo de conexão de diáspora,
ao processo de entender que ser negro no Brasil é totalmente diferente de outros lugares, outros estados, às vezes, né? É muita diferença de ser negro na Bahia e ser negro em outros lugares do Sul. Então, a internet trouxe isso de uma forma muito veloz, mas, ao mesmo tempo, a gente tem se perdido de viver somente o discurso da internet. Eu queria ouvir Lorena nesse sentido também. Você concorda com Luma, Lorena? É até interessante isso que o Luma está falando e que Samira falou, porque, assim, em relação de estar na internet, mas também estar nas ruas, né? A Marcha do Empoderamento Crespo mesmo surgiu na internet, né? A partir do momento que eu fiz um post lá no grupo de Crespas e Cacheadas, e aí eu conheci Samira, conheci as 9 meninas que estão comigo militando juntas para a Marcha do Empoderamento Crespo culminar nas ruas, né? E a gente sentiu o alcance, né, de quantas pessoas nós atingimos, né, na internet, nas redes sociais. E às vezes eu estou lá no Facebook, né, porque a gente usa também para dialogar, conversar com amigos e tal, mas aí surge um link interessante, eu já entro nesse site, já leio sobre estética negra, já leio sobre feminismo negro, já leio sobre pautas interessantes, né, que muitas vezes as pessoas, na correria do dia a dia, não têm esse tempo de estar nas ruas, né? Quem puder ir, né, ótimo, muito bom estar nas ruas, porque o negro, né, ele é impedido ainda de estar nesse espaço público, né? Então, é muito importante a gente estar ocupando as ruas. Mas quem puder estar na internet também, né, levantando hashtag, né, fazendo campanha, é muito importante também. Aliás, recentemente na internet teve uma polêmica, né, que repercutiu bastante, ainda tem seguido aí alguns debates, que é a questão da apropriação cultural. A história de uma menina branca que usou o turbante, etc. e tal. E vários comentários surgiram a partir daí, gente que defende que a apropriação cultural existe, tem que existir mesmo, sempre existiu. Qual a opinião de vocês? Djamila, ela é uma grande formadora de opinião nas redes sociais e para fora, tem um alcance assim incrível. E ela, inclusive, norteou muito bem o que era o debate da apropriação cultural. Né? Não é o poder ou não usar, mas o que aquele símbolo tem de representação para nós enquanto pessoas negras e o que pessoas brancas utilizando pode esvaziar, né? Não é apenas um acessório. Tem todo um cunho ali de construção do racismo, né? Para que a gente não usasse, e hoje o próprio capitalismo faz com que ele se reproduza de uma maneira muito superficial. E aí Djamila, ela traz assim, um conceito que eu achei muito interessante, de que a gente não está atacando a forma da pessoa usar, o que é que ela usa, mas o porquê que ela está usando, o que é que levou aquilo, e o que existe uma estrutura, né, por trás disso tudo. Porque pessoas negras, sobretudo pessoas negras de candomblé, usar o seu turbante, né? Usar a sua conta, ela sofre uma agressão. Aí uma pessoa branca utilizar, ela não vai ter o mesmo impacto, né, que a gente sofre. Então, é justamente essa problematização, né, do porquê utilizar, o cuidado com esse esvaziamento, e que a gente tem que atacar o sistema, a gente tem que atacar a branquitude, né, o exercício. Então, talvez a branquitude e esse não reconhecimento dos privilégios, exatamente, e essa ausência, talvez, de empatia com o que é diferente do que é seu, né? Talvez aí seja um entrave para essa questão estética que a gente está discutindo aqui? Eu acredito que sim. A branquitude, principalmente no Brasil, ela não se racializa. Então, a questão racial acaba sendo um problema do negro quando não deveria ser, porque o racismo não é um problema nosso, não foi criado por nós. Mas enquanto a branquitude ela não se faz uma autoavaliação sobre seus privilégios, sobre como a sociedade gira em torno de todo um padrão criado por ela, então a discussão, o diálogo racial não vai para frente. Tem uma escritora que eu tenho estudado ultimamente, a Grada Quilomba, que ela fala justamente sobre a questão da branquitude, de como a branquitude no Brasil, ela não se interessa pelo debate do racismo e ela trata o racismo como algo de moral, quando não é algo que afeta a moral. O racismo é estrutural no Brasil e não deveria ser uma discussão que tenha que ser levada para a moralidade, e sim uma discussão que se entenda como funciona a dinâmica na sociedade, em que os negros são excluídos de espaços, em que os negros, mesmo sendo a maioria, não estão naqueles espaços de poder na sociedade. É interessante falar disso, porque tem muitos amigos meus brancos que me perguntam: Lori, posso ir em tal debate que fala de racismo? Claro que você tem que ir, né? Tem que se colocar no lugar da escuta, lógico, né? Porque
Você não vai lá protagonizar, sendo branco, protagonizar um debate que é negro. Né? Se colocar mais no lugar da escuta e perceber qual é o papel do branco, né, no enfrentamento ao racismo, né, no debate do racismo. Né? Como é que você vai parar de reproduzir esse racismo que nos afeta? Né? Então é muito importante pessoas brancas estarem ali naquele espaço, porque nós negros discutimos racismo o tempo todo, a gente sente na pele. Né? Mas e o branco? Qual é o papel do branco no enfrentamento ao racismo? Né? Ou seja, ir aos eventos que debatam essa questão e abrirem a escuta, né? Bom, estamos dizendo aqui, o tempo esgotou, a gente tem que ir rápido para um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais discussão sobre estética negra e juventude. Até já!